Olá, meus queridos alunos! Aula de número 16 do curso de Análise Sintática 2. Nós estamos estudando as orações e hoje começaremos o estudo das orações reduzidas. Portanto, parte 1. A aula que vem, a nossa última aula sobre o estudo das orações. Seguiremos com orações reduzidas e aí, parte 2, tá? Antes, aquele recado, para quem ainda não está inscrito no canal, o canal precisa da sua ajuda. Como? Se inscrevendo no canal é uma maneira de ajudar. Se já está inscrito e quer ajudar também, pode curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais. Pois bem, orações reduzidas. Pessoal, quando o aluno me procura e me diz, professor, eu tenho grande dificuldade em orações reduzidas, ele está entregando, que não fez um bom estudo de classificação das palavras, não fez um bom estudo de termos da oração e não fez um bom estudo de orações desenvolvidas, que era o que a gente estava vendo até a aula passada. As orações desenvolvidas, que vão se desenvolver com as conjunções, que serão iniciadas com as conjunções. Fica a dica aqui, as reduzidas. Por que reduzidas? A gente já vai ver. Por quê, pessoal? Porque o estudo das orações reduzidas é a última parte que a gente estuda aqui na questão das orações, né? A gente começa lá com classificação de cada palavrinha, aí a gente estuda os termos da oração, depois dos termos da oração a gente estuda as orações desenvolvidas para chegar aqui. E é muito importante, num primeiro momento, que vocês saibam o que são formas nominais do verbo, que a gente estudou lá em classes de palavras. Lembram? As formas nominais do verbo são aquelas formas em que o verbo vai aparecer ou no infinitivo, final ar, ou no particípio, final ado, ou no gerúndio, final NDO, né? Ó, cantar, cantado e cantando. No caso do verbo cantar, um verbo de primeira conjugação. Eu estou resgatando aqui um assunto lá da classificação das palavras. O estudo das orações reduzidas é um estudo que envolve verbos, conjunções e orações subordinadas desenvolvidas, que são aquelas introduzidas com as conjunções, tá? Então, importante você saber disso. Não sabe esse conteúdo, com certeza vai ter grande dificuldade. Tem alunos que me dizem, professor, mas eu estudo termos da oração, eu estudei classe de palavras, eu sei isso aqui, ainda assim eu tenho grande dificuldade em orações reduzidas. De certa forma, eu percebo que o aluno até tem, mas ele tem bem menos do que aquele aluno que nunca estudou, ou estudou de qualquer jeito, digamos assim, passou rápido por aquilo ali, tá? Tá estudando, é bem mais provável que você tenha menos dificuldades do que aquele que não estuda, tá? Então fique tranquilo, não se afobe, não se apavore, digamos assim. Se vai fazer um concurso, tá estudando, termina aqui as orações reduzidas, que é essa aula e mais a aula que vem, e vai com segurança. Você tá estudando, fica tranquilo que vai dar tudo certo, tá? O importante você tá fazendo. Orações reduzidas. Então depende de todo esse conteúdo aqui. Porque é um conteúdo fácil, de certa forma, não é difícil. Se você sabe orações desenvolvidas, você vai saber orações reduzidas. Olha o que acontece aqui. Ele prometeu que faria um bolo de aniversário. Percebo que aqui, oração principal e oração principal. Eu tenho aqui nessas duas orações basicamente o mesmo significado, o mesmo sentido. As duas vêm a dar na mesma coisa, digamos assim. Tá? Olha a estrutura conhecida de vocês já. Ele prometeu que faria um bolo, ou seja, prometeu um verbo transitivo direto, esse que é uma conjunção integrante que introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Isso tudo tem função de objeto direto do verbo da primeira oração, que é a oração principal. Então essa aqui é uma subordinada, né? Nós vimos essa estrutura, ela não é desconhecida aqui do nosso estudo. Agora eu tenho aqui embaixo uma outra estrutura bem parecida com essa. Se vocês observarem, o significado é basicamente o mesmo. A única diferença é que agora eu tenho aqui o verbo fazer, pessoal, que está aqui no infinitivo. Percebam que a estrutura é a mesma. Ele prometeu o quê? Fazer um bolo de aniversário. Ele prometeu o quê? Que faria um bolo de aniversário. O verbo está aqui. O verbo está aqui, oração principal, oração subordinada.
O verbo da oração subordinada está aqui. Oração principal igual àquela lá. Cadê o verbo da oração subordinada? Começa no infinitivo. Tá aqui. Fazer um bolo de aniversário. Essa aqui é desenvolvida por quê? Porque ela começa com a conjunção, tá lá, então eu vou dizer que ela é desenvolvida. Ela é introduzida por uma conjunção. Agora essa aqui não é introduzida por conjunção. Ela é introduzida por um verbo no infinitivo. Quando isso acontece, eu direi que eu tenho uma reduzida e reduzida de infinitivo, pessoal. Então aqui em cima eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta desenvolvida. Começa com a conjunção. Aqui embaixo eu já tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta também, porque o sentido é o mesmo, porém reduzida e reduzida de infinitivo. As reduzidas não são introduzidas pelas conjunções, tá? E aí nós teremos, assim como temos nas desenvolvidas, as substantivas, as adverbiais e as adjetivas, e todas elas iniciando por uma das formas nominais. Nós vamos estudar na aula que vem, tá? As substantivas, as adverbiais e as adjetivas reduzidas, que se darão aí com esses verbos nas formas nominais, digamos assim, tá? Um exemplo de cada uma. Vamos ver agora um exemplo das substantivas. Por exemplo, ele disse que estava feliz. Ele disse seria a oração principal. Agora, esse que estava feliz ali, né, essa parte aqui, é a nossa oração subordinada substantiva objetiva direta. Né? E o que nós temos lá embaixo? Ele disse estar feliz. Esse estar feliz, né, que se apresenta, que essa estrutura estar feliz que se apresenta com um verbo e um verbo no infinitivo, né, tem o mesmo significado que a oração lá de cima. O sentido é o mesmo. A única diferença é que aqui em cima eu tenho uma desenvolvida, porque começa com a conjunção, e aqui embaixo eu tenho uma reduzida de infinitivo, porque começa com o verbo no infinitivo. Cadê o verbo da oração principal aqui em cima? As duas, né, da oração principal. É o verbo dizer. Cadê o verbo da subordinada aqui em cima, da desenvolvida? Tá aqui o verbo estar. Mas cadê o verbo daqui? Também é o verbo estar. A única diferença é que aqui ele está conjugado. Ao final, vá. Cantava. E aqui ele está no infinitivo. Mas o sentido, se vocês perceberem, é basicamente o mesmo. Essa aqui é um exemplo de uma reduzida substantiva. E reduzida substantiva de infinitivo. Percebam que o nome é o mesmo, a única diferença é aqui, né? Porque essa inicia com conjunção e essa começa com uma das formas nominais, mas o nome é o mesmo, a oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida e reduzida de infinitivo. Essa aqui é só desenvolvida, né? Mas o nome é bem parecido. Olha um exemplo aqui de adverbial. Quando terminarmos a prova, quando terminamos a prova, fomos embora. Ou seja, eu posso dizer que eu tenho aqui uma conjunção. Se eu tenho uma conjunção, essa é uma adverbial, oração subordinada, adverbial temporal, né? E desenvolvida. Começa com a conjunção, aqui está a principal. E lá embaixo eu já vou ter o quê? Uma oração subordinada adverbial, também temporal, porém reduzida, por quê? Começa com verbo, né? E um verbo no particípio. E aí eu direi que é reduzida de particípio. Ela não está mais iniciando ali com a conjunção como lá em cima. Aqui ela está desenvolvida, aqui ela está reduzida, digamos assim, tá? Aqui um exemplo de adverbial, vamos aqui ver um exemplo de adjetiva. Vimos uma senhora que colhia flores. Olha que interessante, as adjetivas a gente viu na aula passada. Ó, a qual colhia flores, a qual, né, quem? A senhora. Isso aqui é um pronome relativo, não é mais uma conjunção integrante. Vimos uma senhora colhendo flores. Olha que legal, né? Aqui é desenvolvida, como a gente viu, e esse colhendo flores equivale a que colhia flores. Então, colhendo flores é uma reduzida de gerúndio. Tá ali. Se aqui é uma adjetiva, né? Uma adjetiva desenvolvida, aqui vai ser uma adjetiva também, porém reduzida. Então esse colhendo flores equivale a que colhia flores. É basicamente a mesma coisa, você só tem que pegar essa ideia de se é substantiva, se é adverbial ou se é adjetiva. A gente vai ver na aula que vem, uma por uma já para treinar isso. Tá aqui, ó, orações reduzidas. Nada me impede de ir embora. Percebam que eu consigo transformar isso aqui, né, numa outra estrutura. O que vocês veem de estranho aqui? Não tem conjunção. Nada me impede de ir embora.
Ou seja, se não tem conjunção, significa que está na sua forma reduzida e tem como desenvolver, tá? Colocando a conjunção. Nada me impede, se impede, impede de alguma coisa. Opa! Né? Eu tenho aqui uma substantiva objetiva indireta reduzida de infinitivo. Como é que eu sei? Desenvolvendo aquela parte ali. Nada me impede de que eu vá embora, digamos assim. Agora eu tenho uma substantiva objetiva indireta desenvolvida. E essa aqui é a reduzida. Eu posso transformar uma na outra. Ou a reduzida na desenvolvida, ou a desenvolvida na reduzida. E vice-versa, né? Mas vocês conseguem perceber que esse de ir embora, o verbo no infinitivo ali, né? Esse de ir embora tá reduzida, tá ali reduzida, e esse de que eu vá embora já começa com a conjunção integrante, então eu vou dizer que ela é uma desenvolvida, tá? Não é difícil. Vamos treinar mais uma vez? Chegando, começaram a apresentação. O que eu tenho aqui? Uma adverbial temporal reduzida de gerúndio, tá lá, ó, chegando. Como é que ficaria isso aqui na forma desenvolvida? É fácil, não é difícil. Quando chegou, começaram a apresentação. Adverbial temporal agora desenvolvida, porque tem a presença da conjunção ali, tá? Então, se vocês forem estudar, comecem a se habituem a transformar as reduzidas nas desenvolvidas ou as desenvolvidas nas reduzidas. Tentem colocar, vocês já estudaram as conjunções, né? Se aparecer na forma reduzida, tentem encaixar uma conjunção ali. Pode ser que seja difícil no concurso, né? Mas tem que prestar bastante atenção. Se você estudou as desenvolvidas, você não vai ter grande dificuldade aqui nas reduzidas. Características das orações reduzidas. O verbo da oração estará no gerúndio, uma das formas nominais. No gerúndio, no particípio ou no infinitivo, tá? O conectivo subordinativo não está presente na oração reduzida. O que está presente? Uma das formas nominais. O verbo no gerúndio, no particípio ou no infinitivo. Ela não vai ter conjunção. E é possível transformar essa oração na sua forma desenvolvida. Eu consigo transformar a reduzida na sua forma desenvolvida. Isso é muito importante que vocês tentem fazer. Veremos na próxima aula cada uma delas, as substantivas, as adverbiais e as adjetivas, para então encerrarmos o nosso curso de estudo das orações. Tá ok, pessoal? Ah, já ia me esquecendo, né? Quem não está inscrito no canal, eu tenho que pedir para que se inscreva. Se já está inscrito, é só curtir e compartilhar nas redes sociais, dar aquele joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais.